Olá pessoal, o objetivo aqui desse vídeo é a gente falar um pouco mais sobre a herança, só que aqui nesse vídeo é mais da parte conceitual, tá? Só para reforçar alguns conceitos sobre herança que nós já vimos, tá? Também reforçar novamente alguns conceitos sobre a parte aí de sobrescrita, né? E a introdução aí de um novo conteúdo, que é a parte aí de classes abstratas que vocês ainda não viram. Então, eu coloquei aqui alguns slides, né, alguns poucos. Eles têm bastante texto, né? Eu não gosto de fazer slide com muito texto, mas é só para vocês terem aí como conteúdo. Vocês podem copiar para o caderno de vocês, ou sei lá como é que vocês armazenam o conteúdo que eu passo, tá? Então, vamos relembrar algumas coisinhas aí, ó. A herança é um mecanismo que permite que uma classe possa herdar o comportamento de outra classe ao mesmo tempo em que novos comportamentos podem ser estabelecidos, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu tenho uma classe com atributos e métodos, né, e eu preciso criar uma nova classe, só que essa nova classe que eu vou criar, ela também vai usar atributos e métodos ou iguais ou bem semelhantes ao da primeira classe, a gente pode usar o conceito de herança para fazer uso, né, desses atributos e métodos, e dessa forma a gente reaproveitar o código, tá? E diminuir, né, a quantidade de código existente na aplicação, tá bom? Isso facilita, inclusive, a parte da manutenção, né, porque os atributos vão estar especificamente nas suas classes específicas, né, ou mais genéricas, das mais genéricas para mais específica. Outra coisa, a relação da herança se dá entre classes, né? Então, a gente já falou que para usar o conceito aí de herança, nós temos pelo menos duas classes. A classe mais acima, vamos dizer assim, né? Ou a classe que não herda de ninguém, a gente chama de superclasse, tá? E quando a gente usa a herança com uma outra classe, a gente fala que a classe que herdou de uma outra classe, né? Essa classe é a subclasse, tá bom? Vantagem é agrupar coisas comuns para reaproveitar o código, isso eu já citei, tá? Também já citei para vocês que toda vez que a gente for querer utilizar o pilar da herança, a gente tem que fazer a pergunta é 1, né? Se eu faço a pergunta é 1 e a resposta der verdadeiro, está ok nós usarmos aí a herança. Agora, se a gente faz a pergunta é 1, né, e a resposta dá falso ou negativo, né? Aí não é legal a gente usar a herança. Vai até funcionar, obviamente, né? Porque o código, se você usar a palavrinha extends, ele vai herdar de qualquer classe, mas a gente vai perder o sentido, né, do em si. Por exemplo, se eu tenho uma classe pessoa, né, e aí eu quero fazer uso da herança de pessoa, e aí eu crio uma classe, por exemplo, cliente. Eu posso falar, o cliente é uma pessoa? Dependendo do contexto, a gente analisando, sim, o cliente é uma pessoa. Então, está correto eu fazer uso da herança, tá? Agora, se eu tenho um sistema de veículos, por exemplo, quero controlar lá os veículos também. Vai ter esse cliente, né? Mas olha só que interessante, se eu tenho uma classe veículo e uma outra classe chamada cliente, e eu quiser fazer a herança entre essas duas classes, cliente e veículo, a gente faz a pergunta: cliente é um veículo? Não é. Não faz sentido isso, tá? Então, como deu a resposta não ou negativa, né, ou false, então não é o ideal a gente fazer uso aí do E1 e não é legal a gente fazer a implementação de herança, tá? Isso que eu vou falar agora, né, Java permite herança simples, toda classe herda de apenas uma superclasse. O que isso quer dizer, galera? Quer dizer que no Java, né, isso especificamente do Java, uma classe só vai herdar de, no máximo, uma outra classe, tá? Então, quando a gente coloca lá que a classe A extends classe B, né, que a classe A é uma extensão de classe B, eu não posso falar que a classe A é uma extensão de classe B, de classe C e de classe D. Isso está errado. Isso falando de Java, tá? Porque o Java ele permite apenas a herança simples, né? Onde nós podemos herdar de, no máximo, uma superclasse, tá bom? Então, se a classe A quer fazer uso da herança, ela só pode herdar da classe B, ou da classe C, ou da classe D, mas não de várias outras classes, tá bom? Então, uma coisa que isso é específico do Java. Se vocês forem estudar a linguagem C++, aí vocês vão ver que o C++ permite, né, o que é chamado de herança múltipla, ou seja, uma classe herdar de duas ou mais classes, tá bom?
Uma outra novidade para vocês aqui, ó, é se uma superclasse não for definida, o Java faz a classe herdar de object, né? Então, isso é uma coisa padrão do Java também. Quando a gente não trabalha com a palavrinha extends, né, a gente só cria uma classe, essa classe automaticamente, né, implicitamente, ela está herdando de uma classe raiz aí do Java, né, que é a classe object. Ela já vem com alguns atributos e métodos específicos dela, tá? E por último aqui, essa palavrinha protected, eu ainda não expliquei para vocês, eu só coloquei aqui a definição, tá bom? A gente vai ver isso em um outro vídeo, né? Mas só para vocês saberem que já existe, assim como existe a palavrinha public, né? E private, que vocês já devem estar acostumados nesse momento, também existe a palavrinha protected. Né? E aí, atributos marcados como protected, eles podem ser acessados pelas subclasses apenas, tá? Então, quando a gente fala em trabalhar com o modificador protected, né, só subclasse que consegue trabalhar com ele. Ou seja, se eu for trabalhar com pacotes diferentes, que a gente não viu ainda o que é isso, aí eu não vou conseguir utilizar, tá? Mas aí depois a gente fala um pouquinho mais especificamente sobre protected, só para vocês já saberem que existe essa palavrinha aí, quem se interessar, poder estudar um pouquinho mais, tá bom? E agora falando aqui sobre a parte de sobrescrita de métodos, né? Então tem aqui, ó, sobrescrita de métodos. Conceito, técnica também conhecida como overriding aqui, né? Quando uma classe herda de outra, tá? Então, primeiro, para existir a sobrescrita, tem que ter herança. Se não tem herança, não tem sobrescrita. Esse é o primeiro ponto, tá? E na sobrescrita, a gente pode redefinir os métodos da superclasse. A gente já fez isso na prática, tá? Se eu tenho um método lá, por exemplo, cadastrar na classe pessoa, e eu uso o mesmo método cadastrar na classe aluno, né, o código, né, a implementação, tá? Ela é diferente de pessoa para aluno. Então, a gente sobrescreve esse método aí, cadastrar, por exemplo, tá bom? Aí, uma regrinha da sobrescrita é que a assinatura do método deve ser a mesma do método original, foi isso que eu falei para vocês também num outro vídeo. Então, se eu tenho lá o método cadastrar, a assinatura dele, por exemplo, pode ser public void cadastrar. Se eu tenho lá public void cadastrar na classe pessoa e eu quero sobrescrever esse método, a assinatura deve ser exatamente a mesma. Lá na classe aluno nós vamos ter o mesmo método, public void cadastrar também, né? Lembrando que aí eu vou ter que fazer o uso da herança, né? O aluno tem que ser uma extensão de pessoa para que a sobrescrita aconteça de verdade, tá? E o método que foi sobrescrito pode ser acessado pelo método que o sobrescreveu através da palavra super, né? A gente viu também essa palavrinha super em um outro vídeo, onde a gente consegue reaproveitar uma parte da implementação que já foi feita na superclasse, tá? Então, para não ter que refazer tudo do zero, né, em termos de implementação, se eu quero reaproveitar o que já existe na superclasse, a gente usa a palavrinha super e aí a gente consegue reaproveitar o código que já estava lá declarado, tá? Então, isso aqui são só alguns conceitos para a gente revisar, né? E vocês terem isso anotado de alguma forma, tá? Estou passando no vídeo, mas se vocês quiserem anotar, depois qualquer coisa eu até passo a apresentação para vocês terem aqui esses conceitos, tá? E agora, né, eu vou falar aqui um pouquinho sobre a parte de classes abstratas, tá? Isso aqui agora é um conteúdo novo aí para vocês, tá bom? Então, primeiro, toda classe que não é abstrata, é meio óbvio isso, parece, né? Mas toda classe que não é abstrata, ela é concreta. Essa é a primeira regrinha. Ou seja, quando eu coloco lá public class pessoa, né? Se eu não usei nada que referencie isso como abstrato, né? Essa classe é concreta, tá? Então, existem formas da gente criar, né, uma classe não concreta, que é exatamente criar uma classe aqui abstrata, tá bom? Mas para que vai servir uma classe abstrata? Eu coloquei aqui uma pequena definição, usadas quando não faz sentido termos instâncias de determinadas classes. E aí, galera, já tem uma coisa aqui que eu acredito que possa ser óbvio, né, para alguns de vocês. Quando eu crio, por exemplo, uma classe pessoa, eu não sei, né, como que eu vou me referenciar a pessoa no meu sistema, tá? Porque o meu sistema é sobre o quê? Qual que é o objetivo do meu sistema? A gente tem que ter definido isso. Ó, o objetivo do meu sistema é fazer controle acadêmico de uma escola, por exemplo. Tá? Então, eu quero gerenciar notas de alunos, frequência de alunos, né, os cursos que os alunos fazem e assim por diante. Então, quando eu
crio lá uma classe pessoa, a pessoa fica meia jogada no universo lá do meu sistema, tá? Não faz muito sentido a gente ter uma classe concreta do tipo pessoa. Por quê? Porque se eu crio uma instância de pessoa, é muito genérico. Eu não sei a que está se referindo essa pessoa. Se essa pessoa é um aluno, se essa pessoa é um professor, se essa pessoa é um coordenador e assim por diante, tá? Então, as classes que são mais genéricas, né, geralmente a gente as coloca como classes abstratas, tá? Por quê? Porque uma vez que a gente coloca uma classe como abstrata, né, tá até aqui a próxima definição, ó, não é permitida a existência de objetos dessa classe. Ou seja, eu não vou poder fazer instâncias, né? Não vou poder usar aquela palavrinha new para criar essa classe, tá? Vocês vão ver isso na prática que vai fazer mais sentido, né? Talvez fique até um pouco mais claro de explicar, tá bom? Então, a gente usa, né? Eu pulei aqui um dos itens, mas a gente utiliza as classes abstratas para manter a consistência do programa. A gente tem que pensar sempre assim, ó, o meu sistema, eu vou levantar, né, eu vou fazer um estudo, uma análise, para identificar todas as classes, atributos e métodos que o meu projeto, né, o meu sistema, tem que ter. E aí eu vou definir quais classes que serão abstratas, né? Quais classes que não faz nenhum sentido a gente ter um objeto dela. E essas classes que a gente identificar que não faz sentido, a gente declara como uma classe abstrata, tá bom? Da mesma forma que existe uma classe abstrata, também existe métodos abstratos, tá bom? O que isso quer dizer, né? Para que vai servir aí o método abstrato? Utilizados quando não faz sentido termos a implementação de uma determinada classe, né? Ou de uma... Na verdade, aqui o correto, né? Tá errado aqui no slide. É utilizado quando não faz sentido, nós temos a implementação de um determinado código desse método, tá? Ou seja, um método abstrato é um método que vai ser sobrescrito. Resumindo, é isso, tá? Toda vez que a gente colocar um método como abstrato, isso quer dizer que ele vai ter que ser sobrescrito numa outra classe que for utilizá-lo, tá bom? É isso que quer dizer aqui essa parte do método abstrato. Ó, para declarar um método abstrato, basta utilizar o modificador abstract. Essa parte aqui é a parte prática, né, que a gente vai fazer isso, pelo que eu estou vendo aqui, não vai dar nesse vídeo, vai ser no próximo vídeo, tá bom? E aí, isso sim é super importante, é que os métodos abstratos, eles não são implementados. Tá? Um método que é abstrato, ele não deve ter código. Vocês vão ver que na própria assinatura dele, né, na hora que a gente for declarar esse método, vocês vão ver que a forma é diferente. Por ser diferente a forma de declaração, vocês já vão ver que não faz sentido a gente ter código dentro desse método abstrato. Tá? Isso eu estou falando o seguinte, que eu tenho uma classe que é abstrata, e dentro dessa classe que é abstrata, eu vou ter métodos abstratos. Os métodos abstratos não tem sentido a gente ter código dentro deles, tá? Quando a gente reutiliza, né, essa classe abstrata através da herança, aí sim nós vamos ter que fazer a implementação, né, a sobrescrita lá dos métodos, e aí sim nós vamos fazer código dentro desses métodos, tá bom? É isso que quer dizer aqui, isso que está escrito de métodos abstratos não são implementados. Tá? E os últimos 3 conceitos são, ó, todas as classes não abstratas que herdam de uma classe são obrigadas a implementar métodos abstratos. O que isso quer dizer? Se eu tenho uma classe que é abstrata, nessa classe abstrata tem 100 métodos abstratos, quando eu declarar uma outra classe e fazer uso da herança, né, por meio da classe abstrata, isso quer dizer que eu vou ser obrigado a implementar todos os 100 métodos que são abstratos lá na classe original, tá? Senão vai dar erro, a gente vai fazer isso na prática, vocês vão ver que dá erro mesmo, tá bom? Então, classes abstratas não precisam obrigatoriamente ter métodos abstratos, né? Isso quer dizer que uma classe abstrata ela pode também ter métodos concretos, a gente tem que analisar se isso vai ser legal ou não, tá? É de acordo com cada caso específico, mas, né, é uma coisa que é opcional, você pode ter um método concreto dentro de uma classe abstrata. Agora, já o contrário não pode acontecer. Ó. Métodos abstratos só podem existir em classes abstratas. O que isso quer dizer? Que uma classe que é concreta, ela não pode conter métodos abstratos. Ok? Bom, os conceitos, né, eu até estendi um pouquinho a mais aqui do que eu achava que iria acontecer. A gente faz a parte prática aqui de classes abstratas no próximo vídeo. Até mais, galera.